Capítulo 9. Lacan. Na noite anterior, Mau Mau teve um sonho estranho. Ela havia sonhado há muito tempo, ou melhor, com algo que devia ter acontecido há muito tempo, pois não havia como ela ser capaz de se lembrar disso. Ela não tinha certeza se o que ela sonhou realmente aconteceu. Deve ter sido uma visita àquela mulher, pensou ela. Trouxe de volta memórias antigas. No sonho, uma mulher adulta olhava para Mau Mau de cima. Seu cabelo desgrenhado caía em torno de um rosto tenso, e seus olhos brilhavam famintos enquanto ela olhava. Sua maquiagem estava descascando, o ruge em seus lábios começando a manchar. A mulher estendeu a mão e agarrou a mão de Mau Mau. Sua pele estava pontilhada de minúsculos vergões, como uma folha no outono. Na outra mão, a mulher segurava uma faca. A mão que segurava de Mau Mau estava envolta em panos de algodão branqueados, camada após camada, todos pingando de vermelho. O algodão esvoaçante cheirava a ferrugem. Algo parecido com o miado de um gatinho escapou das cordas vocais de Mau Mau. Ela percebeu que estava chorando. A mão de Mau Mau estava pressionada contra a cama. A mulher ergueu a faca bem alto. Seus lábios estavam contorcidos e trêmulos, seus olhos vermelhos e inchados ainda cheios de lágrimas. Mulher tola! A mulher baixou a faca. Meu Deus, você está cansado? Receio que a hora de dormir ainda demore um pouco, disse Suiren enquanto Mau Mau bocejava. Ela parecia educada sobre isso, mas a velha senhora poderia ser uma verdadeira disciplinadora, então Mau Mau se endireitou e se concentrou em polir o recipiente de prata para comer. Ela estaria praticamente implorando por problemas se parecesse estar relaxando no mesmo dia após ter tirado uma folga. O fato de ser noite não era desculpa. Estou muito bem, senhora, disse Mau Mau. Foi apenas um sonho, estranho ou não. Ela presumiu que, se entregasse à rotina de trabalho, logo esqueceria, mas ela se recusou a desaparecer o dia todo. Isso não é típico de mim, pensou Mau Mau, com um sorriso triste passando por seu rosto. No momento em que ela estava empilhando os pratos de volta na prateleira, ruído, barulho, ela ouviu passos rápidos. As velas de mel estavam acesas na sala. Era a hora de seu mestre retornar. Suiren pegou um prato que Mau Mau havia polido com perfeição e começou a preparar um lanche. Jinxi saiu pela sala de estar e apareceu na cozinha. Um presente, de um estranho. Compartilhe com Suiren. Ele colocou uma espécie de garrafa sobre a mesa. O esquisito era um funcionário particularmente desagradável que ultimamente vinha se tornando um incômodo para Jinxi. Mau Mau abriu a tampa e foi saudado por um cheiro azedo e cítrico. Algum tipo de suco, ela imaginou. Estamos aceitando presentes de esquisitos agora, não é? Ela perguntou, sua voz completamente monótona. Jinxi já havia ido para a sala e estava descansando no sofá. Mau Mau colocou algumas brasas no braseiro. Gao Shun observou que eles estavam acabando com o suprimento de carvão e saíram da sala. Vou conseguir mais, pensou Mau Mau. Agora havia um homem em quem você podia confiar. Jinxi deu uma grande coçada na cabeça, muito grosseira, e olhou para Mau Mau. Você conhece os frequentadores da Casa Verde Gris? Ele perguntou. Mau Mau inclinou a cabeça, surpresa com a pergunta. Se eles forem suficientemente visíveis sobre isso, sim. Que tipo de pessoa vai lá? Isso é confidencial. Jinxi franziu a testa com a resposta brusca. Então ele pareceu perceber que estava fazendo o caminho errado e tentou outra coisa. Deixe-me perguntar uma coisa. Então, como alguém reduziria o preço de uma cortesã? Ele parecia incomumente cuidadoso ao escolher as palavras. Que assunto angustiante. Mau Mau bufou. Mas existem várias maneiras. Especialmente quando se trata das mulheres mais bem classificadas. As cortesãs mais renomadas, as mais procuradas, não trabalhavam constantemente. Na verdade, eles podem funcionar apenas algumas vezes por mês. Aceitar clientes todos os dias era para as caminhantes noturnas, as mulheres que precisavam trabalhar para sobreviver. Quanto mais bem conceituada era uma cortesã, menos ela gostava de ser vista. Esconder-se induziu possíveis clientes a inflacionar sua estimativa do valor dela por conta própria. Essas mulheres atraíam clientes em virtude de seu canto e dança, de suas habilidades musicais ou de outras facetas de sua educação. Na Casa Verde Gris, os aprendizes recebiam instrução básica, depois divididos entre os que tinham aparência e perspectivas e os que não tinham. Este último começou a conquistar clientes assim que estreou. Eles não estavam vendendo suas artes, mas seus corpos.
Já os que mostraram potencial começaram por partilhar o chá com os clientes. Aqueles adeptos de encantar os clientes com suas conversas ou arrebatá-los com sua inteligência aumentaram em valor. Então, ao evitar deliberadamente que uma cortesã popular visse muitas pessoas, você poderia produzir uma mulher que cobrasse um ano de salário em prata apenas para compartilhar uma bebida. Por este sistema, houve até mulheres que seguiram a carreira inteira, até o dia em que os seus contratos foram liquidados, sem que um cliente alguma vez lhes tivesse posto as mãos. Isso por si só atendeu às fantasias dos homens. Todos queriam ser os primeiros a colher tal flor. Uma flor é valiosa porque permanece intocada, disse Mau Mau, acendendo um incenso calmante. Ela estava fazendo isso por Jinshi, que parecia cansado ultimamente, mas naquela noite parecia que isso também poderia ajudá-la. Quando alguém escolhe, seu valor imediatamente cai pelo menos pela metade. Mas a mais, ela deu um pequeno suspiro, depois cheirou profundamente o incenso. Se tal mulher engravidasse, seu valor seria praticamente nada. Esse mesmo tom sem emoção. Foi tudo por causa daquele sonho estúpido. Jinshi soltou um suspiro profundo enquanto pressionava seu chope em alguns papéis. Ele se perguntou o que estava acontecendo. Isso o incomodava, o que a filha do apotecário havia dito na noite anterior. Ela parecia tão solene. E então, convenientemente, apareceu o homem com maior probabilidade de saber a resposta à pergunta particular de Jinshi. Olá, olá. A raposa sorridente bateu na porta e entrou sem esperar ser convidada. Ele veio, exatamente como havia prometido que faria ontem. Ele até fez um movimento subordinado ao longo de um sofá com uma almofada bonita e macia. Jinshi tentou resistir a fazer uma careta enquanto se perguntava quanto tempo o homem estaria aqui hoje. Vamos continuar de onde paramos ontem? Lacan perguntou, servindo um pouco de suco de uma garrafa que trouxera com ele. Ele até trouxe algum tipo de guloseima. Colocou sobre a mesa cheia de papel um lanche assado que cheirava muita manteiga. Os ocupantes do escritório desejavam que ele parasse de colocar comida diretamente na mesa. Gao-chun só conseguiu segurar a cabeça entre as mãos quando viu as manchas de óleo deixadas nos papéis. Parece, senhor, que você fez algo bastante repreensível, disse Jinshi enquanto pressionava seu chope em outro pedaço de papel. Ele mal registrou o que dizia, mas Gao-chun, parado atrás dele, não falou nada, então provavelmente estava tudo bem. Com base no que Mau Mau lhe dissera, ele tinha uma boa ideia do que aquele louco astuto devia ter feito. E depois desse pensamento veio outro, igualmente indesejável. Ou seja, que suas ações não eram incompreensíveis. Que eles tinham uma consistência. Até uma certa lógica. Jinshi pensou ter entendido porque Lacan havia começado a falar sobre a compra de um contrato na Casa Verde e Gris. Porque ele falou de seu antigo amigo. Mas Jinshi não queria admitir as implicações. Fazer isso apenas traria ainda mais problemas. Repreensível? Que rude! E a última coisa que quero ouvir de uma pequena pega-ladrão. Os olhos de Lacan se estreitaram atrás do monóculo e então ele riu. Eu finalmente trouxe a velha senhora. Você sabia disso? Levei 10 anos de trabalho. E então você se aproxima e a arranca de mim. Imagine como é isso. Lacan gesticulou enfaticamente com sua xícara. O gelo flutuou no suco. Você está dizendo que eu deveria devolver sua bugiganga brilhante? Com isso, Jinshi se referia à jovem reticente. Não, fique com ele. Não quero ficar preso na mesma rotina de antes. E se eu não quiser? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia contar nos dedos de uma mão o número de pessoas que poderiam ir contra sua vontade, milord. Lacan estava decidido a nunca dizer exatamente o que realmente queria dizer. Isso levou Jinshi à distração. Lacan sabia quem e o que era Jinshi. Caso contrário, ele nunca teria dito o que disse. Mas a lógica estava lá, nas palavras dele. Lacan tirou o monóculo, enxugou-o com um lenço e recolocou-o no lugar. Na frente do outro olho. Então foi apenas uma afetação. Jinshi sempre soube que Lacan era estranho. Mas eu me pergunto o que minha, garotinha vai pensar. A maneira como ele enfatizou as palavras menininha, Ug. Então deve ser verdade. Por mais que Jinshi resistisse em admitir isso. Lacan era o pai biológico de Mau Mau. Jinshi finalmente parou de carimbar a papelada. Você poderia avisá-la que irei fazer uma visita um dia desses? Lacan disse. Depois saiu do escritório, lambendo a manteiga dos dedos. Ele deixou o sofá onde estava, insinuando que voltaria.
Quase em uníssono, Jinchi e Gao Shun baixaram a cabeça e soltaram grandes suspiros. Conheci um funcionário que disse que gostaria de ver você, disse Jinchi a Mau Mau assim que voltou para seu quarto. Percebendo que não adiantaria nada não dizer nada a ela, ele resolveu tirar isso do caminho. E quem é esse oficial? Ela perguntou. Jinchi pensou ter detectado um lampejo de desconforto por trás de sua expressão cuidadosamente indiferente, mas ela estava escondendo bem, sua voz tão inexpressiva como sempre. Anha. O nome dele é Lacan. Assim que as palavras saíram de sua boca, a expressão de Mau Mau mudou. Seus olhos se arregalaram e ela deu um passo para longe de Jinchi, quase, ao que parecia, involuntariamente. Até aquele momento, ela o olhava como um besouro, como uma minhoca seca, como lama, como poeira, como uma lesma e até mesmo como um sapo achatado, isto é, de muitas maneiras humilhantes e depreciativas. Mas ele percebeu que tudo isso era gentil e gentil em comparação com o olhar que ela lançava para ele agora. Francamente, era difícil de descrever, mas até Jinchi sentiu que mal conseguiria sobreviver. Mau Mau parecia prestes a abrir seu coração e derramar metal derretido de modo que nem mesmo restassem cinzas. Esse olhar comunicou claramente a Jinchi como a filha de Lacan se sentia em relação ao pai. Vou recusar. De alguma forma, Jinchi conseguiu dizer, ainda um pouco atordoado. Foi uma maravilha que seu coração não tenha parado. Obrigada, senhor. Mau Mau, por sua vez, recuperou o habitual afeto inexpressivo e depois retomou o trabalho.